Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da quarta semana, volume 3. A primeira questão diz o seguinte: de acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? Letra A. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, o elétron absorve energia. Essa alternativa é verdadeira. Uma órbita mais próxima do núcleo tem uma menor energia, uma órbita mais afastada do núcleo tem uma maior energia. Então, se um elétron está numa órbita mais próxima do núcleo, para que ele vá para uma órbita mais afastada, uma órbita mais externa, ele precisa absorver energia. A letra B diz: ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais próxima, o elétron emite energia. Isso é o oposto da letra A. Se um elétron está numa órbita mais afastada e vai para uma órbita mais próxima do núcleo, então, de fato, ele vai emitir energia. Isso também é verdadeiro. Na letra C, nós temos: dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia. Essa alternativa também está correta. No modelo de Bohr, a gente tem a ideia de órbitas estacionárias. Naquela mesma órbita, o elétron não vai emitir nem absorver energia. Na letra D, nós temos o processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado ionização. É exatamente isso. Então, quando a gente dá energia suficiente para que o elétron escape completamente do núcleo, para a gente arrancar esse elétron, a gente está ionizando aquele átomo. Na letra E, nós temos o modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de hidrogênio. Então, essa é a alternativa falsa. Por que ela é falsa? O modelo de Bohr consegue ser aplicado com êxito para todos os átomos hidrogenoides. O que são os átomos hidrogenoides? São sistemas que têm apenas um elétron, que é o caso do próprio átomo de hidrogênio. O hélio, por exemplo, tem 2 elétrons. Se eu arranco um dos elétrons, fica outro elétron. Então, esse íon hélio+, ele é hidrogenoide, ok? Então, o modelo de Bohr pode ser aplicado a ele. É o mesmo caso do lítio 2+. O átomo de lítio ele tem 3 elétrons, mas se eu arrancar 2, sobra apenas um elétron. Então, nesse caso, eu também tenho um sistema hidrogenoide e o modelo de Bohr pode ser aplicado a esse sistema também. Na questão número 2, nós temos o seguinte: leia o poema apresentado a seguir. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar. Átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. Letra A. Sobre o poema, responda: quais os modelos atômicos mencionados no texto? Justifique sua resposta. Quando a gente pensa no pudim de passas, a gente está pensando no modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como sendo o modelo atômico do pudim de passas. Lembrando, o modelo atômico de Thomson é uma esfera carregada positivamente que tem os elétrons incrustados, da mesma maneira que eu tenho um pudim, como sendo a nossa esfera carregada positivamente, e as passas incrustadas nesse pudim. Campo de futebol. Aqui a gente pode imaginar o modelo atômico de Rutherford. Ao fazer aquele experimento da fina folha de ouro, Rutherford observou que o átomo era um grande vazio. Praticamente toda a massa do átomo estava concentrada no núcleo e o resto do átomo era praticamente um vazio. Esse campo de futebol faria uma analogia ao vazio que nós temos no átomo. E bolinhas se chocando? Bolinhas se chocando remete ao modelo atômico de Dalton, tá? Lembrando o modelo atômico de Dalton, modelo atômico da bola de bilhar. Além disso, a gente tem os planetas do sistema solar. Mais uma vez, modelo atômico de Rutherford, o modelo atômico planetário.
Se a gente parar para analisar as órbitas dos planetas ao redor do Sol, a gente também consegue enxergar um pouco do modelo atômico de Bohr, tá? No modelo atômico de Bohr, a gente tem as camadas, os níveis de energia, que seriam semelhantes a essas órbitas dos planetas ao redor do Sol. Porém, como tradicionalmente o modelo de Rutherford é conhecido como modelo planetário, nós vamos deixar apenas aqui o modelo de Rutherford como nossa resposta, ok? A questão de número 3 diz: uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por... Observe que na questão fala o seguinte: o fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. Então, esse pequeno texto está falando sobre níveis de energia. O primeiro modelo a falar sobre níveis de energia foi o modelo atômico de Bohr. O modelo de Dalton não falava disso, ele era um modelo de átomo indivisível. No modelo atômico de Thomson, a gente tinha uma esfera carregada positivamente com os elétrons incrustados, mas nada se falou em relação à estrutura eletrônica. Lavoisier não tem nada a ver com o modelo atômico e Rutherford propôs o primeiro modelo nuclear de átomo, mas ele não falou nada sobre níveis de energia. Na quarta questão, nós temos: em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir: 1. A matéria constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então vamos analisar cada um desses postulados. O primeiro diz a matéria constituída de átomos indivisíveis. Então esse postulado está incorreto. Hoje a gente sabe que o átomo é divisível. Ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons, ok? Então esse postulado está errado. O segundo postulado diz: todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Isso não é verdade. Existem os isótopos. Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico, mas que possuem massas diferentes. Por exemplo, o carbono 14 possui número de massa 14 e o carbono 12 possui número de massa 12. Logo, os números de massa são diferentes, mas eles pertencem ao mesmo elemento químico. O postulado 3 diz: diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Na verdade, isso também está errado. Existem os isóbaros, então a gente pode ter átomos de diferentes elementos químicos que possuem a mesma massa. Por exemplo, o potássio 40 tem número de massa 40 e o cálcio 40 tem número de massa 40. Eles têm o mesmo número de massa e eles pertencem a diferentes elementos químicos.
Logo, esse postulado está errado. Número 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Esse postulado está errado. Hoje a gente sabe que existe tanto a fissão quanto a fusão nuclear, e ambos os processos dão origem a novos elementos químicos. O postulado 5 diz: átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então esse é o postulado que se mantém correto até hoje. Os átomos eles podem se combinar para formar moléculas. Na época eles não chamavam de moléculas, chamavam de átomos compostos, mas a ideia aqui é a mesma. Então existe uma proporção de números inteiros de átomos de um elemento com átomos de outro elemento para formar compostos químicos. Isso significa que a nossa alternativa correta é a letra E. A questão número 5 diz: frente às estratégias em utilizar radiação ultravioleta no combate à Covid-19, conforme descrito na reportagem na introdução do plano de estudo tutorado, pesquise e responda à importância da evolução da ciência como mecanismo para auxiliar na medicina e, sobretudo, no combate ao coronavírus. Assim, faça um paralelo de como o desenvolvimento de modelos atômicos contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Bom, de um modo geral, a ciência sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento da medicina. Só para citar alguns exemplos, na produção de vacinas, na produção de medicamentos de um modo geral, no desenvolvimento de técnicas de análise química e microbiológica, compreensão da ação de medicamentos em organismos vivos. Então, o entendimento de como que um determinado composto vai atuar em um determinado organismo é de extrema importância na medicina. E, por fim, diagnósticos mais rápidos das doenças. Tudo isso foi propiciado pelo avanço da ciência. Em específico, a gente também pode citar a importância da ciência no combate ao coronavírus. Por exemplo, como surgiu o coronavírus, de que forma nos infectamos com o coronavírus, como que o vírus se espalha pelo mundo, quais são as formas de diminuir o contágio do coronavírus, como, por exemplo, o uso da máscara, quais máscaras são mais eficientes, por que é importante utilizar o álcool 70 e não um álcool, por exemplo, 100% puro. Então, tudo isso é a ciência que está dando conhecimento para a gente. A gente ainda tem quais são os sintomas da doença, procura por tratamento e a busca por vacina, que é uma das principais pesquisas que nós temos atualmente. E o que o desenvolvimento e a evolução dos modelos atômicos propiciou para a gente? Praticamente tudo relacionado a moléculas, átomos, elétrons, foi feito com base na evolução dos modelos atômicos. Só para citar como exemplo, a produção de medicamentos se deu a partir do conhecimento de átomos, moléculas, etc. Com a evolução e o conhecimento dos modelos atômicos, também foi possível o desenvolvimento de novos materiais que a gente usa no dia a dia. Outro exemplo é que o entendimento dos fenômenos da radioatividade propiciou, por exemplo, a utilização da energia nuclear, ok? Isso só foi possível a partir dos conhecimentos da estrutura atômica, mais especificamente da estrutura nuclear.